Eu creio. Nós estamos na segunda semana repita após mim. Um homem determinado faz do seu ambiente. Uma mulher determinada faz do seu ambiente. Um homem ou uma mulher determinado tem convicção da sua chamada, sabe que Deus deles espera algo. Eu paro para pensar, eu nunca escondi de ninguém que depois de Jesus, o meu personagem que eu mais me aproximo entre os homens, que eu gosto muito, é Davi. Eu nunca escondi. Eu sei que o Novo Testamento é a nossa base de regra e fé. Mas Neemias me ensina todos os dias como agir, como reagir, como atuar, como requerer alguma coisa da parte de Deus. Neemias me dá todos esses toques, todos. Eu não sei se isso partiu da pastora Ju, a questão do pessoal está lá fora, lá no bazar, mas durante o culto, até porque o culto da palavra é de fundamental importância que todos estejam ouvindo a palavra. Então, se houver alguém lá fora, diga que a pastora Ju está chamando, por favor. Palavra. Segredos para quem quer ter uma vida vitoriosa. Diga comigo, segredos para quem quer ter uma vida vitoriosa. Na semana passada, se não me recordo, se me recordo, diz que eu li do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Falei das informações que Neemias recebera de Hanani, quando ele fala que os seus irmãos estavam vivendo o mais terrível, vergonhoso opróbrio. As muralhas estavam destruídas, os portais estavam fendidos, a honra de Jerusalém estava absurdamente abalada. Neemias recebeu o relato, e ele, quando recebe o relato, como homem, ele teve algumas reações. E nós falamos das reações de Neemias aqui na terça-feira passada, no capítulo 1, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me. Diga, assentei-me. Não, pode ser melhor. Assentei-me. Porque quando você senta, isso é sinônimo de equilíbrio. Jesus, quando
libertou o endemoniado gadareno, a primeira coisa que ele falou, senta. Porque quem está endemoniado não senta. Às vezes a pessoa não está nem endemoniada, mas a pessoa está vivendo uma ansiedade absurda. Também não consegue sentar. Eu já passei por isso, de ter uma ansiedade, porque eu fui no hospital, estava com a garganta inflamada, o médico me deu uma injeção que eu não conhecia à época, Plasil. Quando aquele médico que estava com a cara de morte, com o olho assim, ó, o óculos assim, estou vendo o que você está passando, aplica nele um Plasil. Quando ele aplicou aquele Plasil, quando a enfermeira aplicou um Plasil em mim, me deu uma crise de ansiedade. Eu levantei, andava, sentava, eu ia para lá, ia para cá, me dá uma Coca-Cola, bebia, não bebo Coca, bebia Coca-Cola, dentro do carro, queria bater com a cabeça dentro do carro, ansiedade. Crise de ansiedade. Então a primeira coisa que ele faz, senta. Ele se senta. E depois ele passa a ter os sentimentos humanos. Ele chora. Ele chora. Chora pela vergonha que os seus irmãos estavam passando. Mas ele não só chora. Aí olha que exemplo lindo que ele nos dá aqui. E lamentei por muitos anos. Não é isso? Hã? O que está escritão? Lamentei por alguns dias. Neemias me ensina isso. Não adianta ficar chorando ad eterno pelas perdas. Já foi. Respira fundo, lava o rosto, levanta a cabeça e vai em direção àquilo que Deus tem para você. E quando eu falo isso, eu falo para empresários, para comerciantes, para funcionário público, para o microempresário, para o profissional liberal. Deu certo, deu, não deu certo, tenta de novo. Mas eu planejei, eu projetei, eu acreditei, não deu certo. E daí que não deu certo? Levanta a cabeça. A promessa de Deus continua intacta. É você que tem que dizer o quanto você está determinado para receber, atingir aquilo que Deus tem para você. Quem dera que na primeira tentativa tudo daria certo. Quem dera. Quem dera. E Deus permite que passemos por situações antagônicas para justamente testar a nossa capacidade de resiliência. Então ele diz: e lamentei por alguns dias. Depois ele sai do sentimento humano, que é inerente ao ser humano, e invade o mundo espiritual. Quando ele começa a dizer: estive jejuando e perante o Deus dos céus. Um exemplo para todos nós de como agir diante de uma má notícia, de uma péssima notícia, da perda de um ente querido, de circunstâncias que você não estava esperando, mas aconteceu. Não adianta ficar o tempo todo reclamando, lamentando, porque isso não vai chamar a atenção de Deus. Se queremos chamar a atenção de Deus, as nossas atitudes precisam convergir dentro dos seus princípios.
Então falamos sobre isso aqui na terça-feira passada. Como os exemplos de Neemias, eles são cavalares, são muitos. Não tem como parar para tratar de todos, até porque quem sou eu, mero mortal, para tentar dissecar um livro como esse? Mas eu estou passando para vocês aquilo que me serve de experiência, aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou vivendo. E aí, olha só o que diz o versículo 5, gente, leiam. Por favor, me ajude, leia mais uma vez. Neemias, estrategicamente, ele apela diretamente para o caráter imutável e compassivo do Altíssimo em prol do seu povo. Porque ele fala de uma coisa chamada conserto. Diga conserto. Conserto significa aliança. Ele está falando da aliança e da benignidade. Duas coisas absurdamente que Deus leva muito a sério. Lembram que no domingo, quando a Cris estava ministrando, que ela falou, mas ele era apenas um incircunciso. O que significa isso? Um desaliançado. Alguém que não tem aliança com ele. Quem não tem aliança com ele vai cair. Pode demorar um dia, pode demorar outro dia, pode desafiar, mas vai cair, porque não tem aliança com ele. Porque a garantia da nossa manutenção de pé é estar com ele aliançados. Quem me entende, diga amém. Aliançados. Então, me permita dizer, Neemias, ele aprofunda a sua oração em dizer de dois elementos do caráter de Deus, que é a aliança. A Bíblia diz assim, ainda que não sejamos fiéis, Ele, vamos, declara assim como Neemias declarou, Ele, ou seja, a aliança, ela tem dois lados. Uma é da parte de Deus e a outra é da parte dos homens. Ainda que você, por algum motivo, permite que a aliança que você precisa estar firme com Ele se enfraqueça, Ele, o Senhor, permanece fiel. Permanece fiel. Olha que oração. Neemias não fala, eu não aceito isso. Como é que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Horas. Se você for perceber a estrutura da oração de Neemias, você vai ver que Neemias diz o seguinte: ele faz a chamada oração do reconhecimento. Ele reconhece o pecado do povo. Ele reconhece as atitudes do povo que estava vivendo aquilo pelas escolhas que eles tiveram. Deus nada tem a ver com os nossos insucessos. Deus nada tem a ver com os nossos fracassos. Deus nada tem a ver com os problemas que enfrentamos e às vezes por eles somos vencidos. Deus nada tem a ver, porque muitas vezes o que está em jogo são as nossas escolhas.
Deus deu ao homem o poder da decisão. Diga isso. Deus deu lá no Jardim do Éden o homem e a mulher o poder de decidir. As nossas decisões vão gerar duas possibilidades. Uma, consequências trágicas, e outra, a bênção perene e permanente de Deus. Neemias sabia exatamente o que estava orando, como estava falando, e ele clama pelo caráter do Altíssimo. Oh, meu Deus, isso é maravilhoso. E ele diz que guardas o conserto, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias me ensina aqui, reverendo Sérgio Gabriel, pastor Peter, pastor Eitamar, pastor Júlio, uma outra linda lição que eu tenho que compartilhar com os irmãos. Qual é? A capacidade de interceder pelos seus irmãos. Neemias se torna nesse momento um poderoso intercessor. Vou interceder até porque não merece, sim. Até porque não merece. Deus quer que tenhamos a capacidade de interceder por aqueles que nos machucam. Que é isso, pastor? A Bíblia diz, João revela isso no capítulo 6, quando Jesus, no seu discurso duríssimo, dizendo: vocês estão aqui só pelo pão que eu ofereço a vocês. Vocês estão preocupados com o pão que perece, mas eu sou o pão que permanece. E aí Jesus Cristo continua dizendo o seguinte: para todos aqueles homens: que mérito há amar quem te ama, que mérito há fazer bem a quem te faz bem. Essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é você ter a capacidade de amar quem te persegue, fazer bem a quem você sabe que fala mal de você. Essa é a proposta do Evangelho. Deus está à procura de intercessores. E qual é o poder da intercessão, pastor Marcelo? Quer saber? Quer saber o poder da intercessão? Quer saber o que ela é capaz de fazer? Eu te falo agora. Vamos lá na vida de um dos homens que mais foi provado aqui nessa terra. Digam após mim: Jó. Vamos lá, Jó. Não. Jó, em um só dia, perdeu tudo. A Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente. Quem mais tinha dinheiro era Jó. E aí, Satanás diz: também, ele tem tudo, porque tudo que ele pensa ter, o Senhor dá. Ele estava dizendo o seguinte: ele só tem isso tudo porque o Senhor pratica para ele suborno. Só suborna Jó. Por isso que ele é fiel. Por isso que ele apresenta sacrifícios pelos possíveis pecados dos filhos. Ele nem sabia se o filho estava pecando, mas ele estava sacrificando. É por isso. Ai, Deus, tá bom, Jó, vai, tá bom, Satanás, tá? Toca ali tudo mesmo na alma. Vai tocar em tudo. E um dia, Satanás se preparou para esse dia. Sim, menor, se preparou para esse dia. Ele, de forma meticulosa, ele pensou de forma detalhada como atingir aquele homem. E a Bíblia diz que, olha como é que Satanás é estratégico. Ele mandou roubarem todos os gados, jumentos, ovelhas e camelo de Jó. Matarem todos os seus servos, mas ele preservava um, porque esse um tinha que vir para dar a má notícia. Sempre tinha que vir um. E Jó, vocês sabem, ele tinha 3.000 camelos. Camelos era uma Ferrari. Agora,
porque era o único animal apto a atravessar o deserto. É um animal que bebia água e fica 15 dias sem beber água, porque ele tem reservatório de água. Então Jó tinha 3.000 camelos, levaram toda a sua riqueza, só que a tragédia maior ainda estava para acontecer. Seus 10 filhos estavam comemorando na casa do seu filho mais velho. Veio um vento, bateu nos 4 cantos da casa, a casa caiu e mataram seus 10 filhos, matando seus servos, mas sobrou um para contar. E esse que veio também contando a tragédia. Tudo em um só dia, não foi uma semana nem um mês, em um só dia. Jó ficou também, aquele homem que vivia perfumado com as maiores essências do mundo, agora estava apodrecendo, cheiro ruim. Segundo o doutor Júlio Rosa, especialista em doenças da Bíblia, ele dizia que as larvas andavam no corpo de Jó à vista, e ele tinha uma coisa chamada coceira. A coceira era pior do que a dor, e todo mundo sabe disso. A coceira é infinitamente pior que a dor. E ele estava lá vivendo aquela situação toda. Praticamente Jó perdeu tudo. Aí a sua mulher, alguém pode dizer, essa mulher é louca. Não, não era louca não, porque ela sabia a qualidade do seu marido. Ela sabia que o seu marido era o homem que guardava os princípios de Deus, e ela não estava entendendo por que aquele homem, do nada, de um dia para o outro, passa a viver uma vida desgraçada. Perdeu os 10 filhos. Ela teve a gestação de 10 filhos, e de forma inexplicável ela perde tudo. E ela faz um questionamento a ele. E olha que eu preguei contra essa mulher, depois eu tive que repregar tudo que preguei. Por quê? Essa mulher diz, até quando renderás tua fidelidade a teu Deus? Acaba com esse sofrimento e morre. Chega! E ele foi duro quando ele disse, como fala qualquer louco, assim falas tu. Tu não sabe o que você está falando. Calma. E foi à frente. Foram à frente. Só que o poder da intercessão é muito grande. Mas o pior não foi a perda dos filhos. O pior não foi a perda dos seus bens. O pior não foi a perda da sua saúde. O pior foi Bildade, Zofar. E ele faz 3 homens que eram amigos de Jó. E a Bíblia diz que eles se banqueteavam com Jó. Sabe o que é isso? Jó falava assim, ó, os teus servos, pega um boi, mata um boi, churrascada para todo mundo. Eles estavam lá, Bildade, Zofar, e ele faz. Churrasco eles estavam, churrasco de boi, churrasco de cabrito, churrasco de carneiro. Eles estavam lá, peixe, arada, eles estavam lá sempre se banqueteando com Jó. Só que quando eles viram a miséria de Jó, a miserabilidade de Jó, eles foram em Jó e não prestaram solidariedade, não demonstraram qualquer tipo de compaixão. Disseram eles, tu estás assim porque tu estás em pecado. Confessa o teu pecado, Jó. Confessa o teu pecado, Jó. Pior do que o sofrimento é uma acusação injusta daquele que você tanto ajudou. Jó poderia, Francisco, Alex, Jó poderia absurdamente repudiar esses homens, odiá-los, mas foi o contrário. Diz a Bíblia, Jó capítulo 42. Jó capítulo 42. Oh Espírito Santo, para quem estou falando aqui essa noite, Senhor? Para quem estou falando aqui essa noite, Pai? Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia.
versículo 10. Leiam. Não, por favor, leia direito. Vocês não estão lendo direito, não. Leia direito, leia direito. 1, 2, 3. Ele, antes de toda a tragédia, ele já era mais rico. Agora ele é dobradamente mais rico. Mas a Bíblia nos ensina que ele só teve o cativeiro virado quando ele orava pelos céus. Humildade Zofair ele faz. Quer a bênção do Senhor? Quer alcançar coisas inimagináveis? Quer que, segura essa aí, quer que o favor do Senhor seja uma realidade na sua vida? Quer? Então aprenda a interceder pelos seus amigos e por aqueles que se levantam contra você. Oramos. Eu creio que o Senhor está mudando a vida de gente aqui essa noite. Porque tem gente que diz o seguinte: eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu não perdoo. Ei, se você quer a mudança de Deus, Deus está dizendo: mude a sua mente, mude o seu coração, porque eu vou mudar o seu cativeiro. Eu vou mudar o seu cativeiro. Lamento e queremos. Aleluia! 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 Limpe o teu coração. Limpe o teu coração. Limpe a sua mente. Limpe o teu coração. Oh, Espírito Santo. Por isso que tu acha que por que Jesus Cristo deixou essa armadilha para algumas pessoas? Se o seu irmão te ofender, não espere ele vir a você. Vá nele. Vá nele. Vá nele. Tem gente que pensa que quem perdoa é o fraco. Não. Quem perdoa é o mais forte na relação. Quem tem a capacidade de perdoar sem jogar na cara é o mais forte na relação. Não interessa, já foi, acabou. Não interessa, eu não quero saber. Mas não interessa, irmão, já foi. Está perdoado. Está perdoado. Está perdoado. A culpa já foi. Neemias, que lição, Guilherme, que Neemias me deixa. Eu tenho que ter a capacidade de interceder. Tinha gente ali que não merecia, mas ele estava intercedendo por todo mundo. Ele estava intercedendo até para aqueles que preferiram outros deuses, que ignoraram o Deus de Israel. Mesmo assim, ele optou por interceder. Diga comigo: o poder da intercessão. Derruba muralhas, quebra cadeias, atrai o favor de Deus. Com muita humildade, se você quiser, repita após mim: Senhor, me ensine a interceder por aqueles que só me feriram. Tem gente que você acredita, mas ele prefere te trair. Não fique com esse pensamento ou com esse sentimento de revanche.
Interceda. Interceda. Meu Deus. Aleluia. Olha o versículo 6. Vamos ao versículo 6. Leiam, por favor. Não. Neemias. Jó já foi. Neemias. Leiam. Essa é a oração de confissão, vai. Perante ti. Oração de confissão. Oração de confissão. Oração de dependência. Oração de reconhecimento. Se pecamos não é porque amamos o pecado, é porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O perdão de Deus, ele é imediato. E Neemias, ele intercede com a oração da confissão. E ele vai dizendo todo o pecado que ele, seus pais e todos que estão naquela miserabilidade cometeram perante o Senhor. De todo modo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos. Versículo 7, olha aí, vai lá, leiam. Não. 1, 2, 3, leiam. Corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés. Ele estava dizendo em outras palavras: nós ignoramos tudo que não deveríamos ignorar. Tudo que estamos vivendo é resultado das nossas decisões. DDD. Decisões definem destinos. E ele não vê nenhuma outra alternativa se não fazer uma oração de confissão e de reconhecimento. Nós ignoramos seus mandamentos, abandonamos seus estatutos, não levamos a sério seus juízos. Tudo que Moisés ensinou, nós jogamos no lixo. Aí, quando ele chega no versículo 8, ele chama a atenção de Deus. Agora ele chama a Deus, ele fala: vai, leiam. Aí, lembra-te, diga, lembra-te. Deus é esquecido? Deus tem lampejo de esquecimento? Deus sofre de amnésia? Então por que ele está pedindo para Deus se lembrar? Quando ele pede para Deus se lembrar, ele está invocando algo muito poderoso. Porque diz a Bíblia assim, em Gênesis capítulo 8, lembrou-se Deus de Noé. Quando Deus se lembra de Noé, as tempestades param na hora. Para na hora. Toda tempestade. Os 40 dias de dilúvio. E lembrou-se Deus de Noé. Quando Deus se lembra de Noé, as tempestades cessam. Quando Deus se lembra de Raquel, esposa de Jacó, ela que era estéril, engravida, e vem José
Benjamim. Quando a Bíblia diz assim, ó, e lembrou-se, isso aqui é clássico, já preguei aqui na igreja, e lembrou-se Deus de Ana. Quando Deus se lembra de Ana, a história muda. Acabou a humilhação. Não, você não entendeu? Acabou a humilhação. Porque a Bíblia diz que Penina constantemente e excessivamente humilhava a Ana. Você não perde para nada. Nem o filho você dá. Você é uma árvore seca. Havia um conflito social. A mulher que gerava filhos, a mulher que não gerava filhos. A que não gerava filhos era tida como maldita. E Ana, diz a Bíblia que depois que eles comeram e beberam em Siló, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eli achou que Ana estava bêbada, porque ela orou tanto, que ela já não tinha mais palavras, né? Faltou-lhe vocabulário, e ela só gemia, só balbuciava. Eli achou que ela estava bêbada e disse: até quando estarás o vinho passando em sua boca, mulher? Até quando estarás tu embriagada? E ela disse: ah, meu Senhor, eu não sou mulher embriagada, eu sou mulher atribulada de espírito, aguardando a solução do meu Senhor. Aí ele recobra os sentimentos, a consciência, e diz: ah, é? Então que lhe conceda ao Senhor o desejo do seu coração. E diz a Bíblia que naquela mesma noite o Senhor se lembrou de Ana. Quando Deus se lembra, a história é outra. Quando Deus se lembra, acabou esse negócio de ficar batendo nas tuas costas, coitadinho. Você é o coitadinho da família. Quando Deus se lembra de você, de coitadinho, você passa a ser provedor. Pegou? Quando Deus se lembra de coitadinho, você passa a ser provedor. Quando Deus se lembra, o que não era passa a ser, quem não tinha passa a ter. Quando Deus se lembra, as pessoas, ao invés de bater nas tuas costas e chamar de coitadinho, vão dizer: quem te viu e quem te vê. Como isso aconteceu? Tu vai dizer: é o poder de Deus, porque Ele se lembrou de mim. Quando Deus se lembra, não há governos, não há principados, não há tempestade, não há nome na boca do sapo. Quando Deus se lembra, não há olhos invejosos. Quando Deus se lembra, pode plantar o que for contra você, porque não vai dar certo. Ele está se lembrando, e quando Ele se lembra, a honra vem sobre as nossas vidas. Chorebaca. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, que nada pode mudar o que sentes por mim, nem dos meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Posso te dar um conselho aqui de Neemias? Posso te dar? Quer receber um conselho de Neemias? Antes de terminar essa mensagem, tu tem que dizer: Senhor, lembra-te de mim. Oh, Espírito Santo, que vontade de sair correndo daqui até lá em casa. Que vontade de sair correndo. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Eu recebi uma notícia ruim ontem. Eu recebi uma notícia ruim antes de ontem, mas o Senhor está se lembrando de mim. A história será outra. A história será outra. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados.
os meus pecados. Peraí. Nem os meus pecados. Estão lembrados que eu falei da aliança? Estão lembrados? Que Ele é um Deus de aliança? Ainda que a gente tropece, a aliança dele está imutável. O conserto dele está imutável. Tu tropeçou, levanta a cabeça, se arrependa, que a aliança está restaurada. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os seus sinais e saberão que ainda é o mesmo Deus. Eu termino aqui citando com vocês o versículo 11. Vamos ler juntos. E aqui eu termino. Leiam. Se prepara, era para falar com o rei. E aí ao final ele diz: e era eu, o copeiro do rei. Quantos entenderam o que Deus falou essa noite? Vamos lá, pastores, vamos aqui para nossa guerra aqui, vamos lá para nossa guerra, vamos, aqui, olha, Júlio, as pastoras lá, as pastoras ali, ó, vem, pastor, por favor, as pastoras ali embaixo, são da confirmação. Eu quero pedir que vocês fiquem em pé nesse momento. Esse é o segundo dia da nossa campanha. Esse é o segundo dia da nossa campanha. Esse é o segundo dia da nossa campanha. Todos vão passar aqui, todos sem exceção. E vocês irão profetizar sobre eles. Vocês irão profetizar sobre eles o poder da intercessão, o poder da oração. É crer. Olhe para mim aqui. Porque tem gente que recebe, tem gente que não recebe. Porque Deus está vendo a reação de cada um aqui. Deus está vendo como você está. Tem gente que não está nem aí. Então para você foi apenas uma mera palestra. Foi apenas uma mera palestra. Quem entendeu é uma palavra profética. 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 Essa é a segunda semana. Segredos para quem quer ter uma vida vitoriosa. Então nós vamos orar. E aí, vamos começar por vocês aqui. Vamos subir. Vão receber aqui a unção da intercessão. A unção da intercessão. Neemias me ensinou isso. Neemias me ensinou isso. O poder da intercessão.
Ah, mas eu só oro por ela porque ela é minha amiguinha. Não entendeu nada do que eu ensinei essa noite. Não entendeu nada do que o Espírito Santo me conduziu essa noite. O Espírito Santo me conduziu a você se autodesafiar. Não. Lembra, Senhor, lembra, Senhor, lembra, Senhor, lembra, Senhor. Vamos ficar aqui. Vamos ficar no lembra. Ok? Senhor, se é verdade o que nós pregamos aqui essa noite, que haja o efeito na vida dos teus filhos. Que haja o efeito na vida dos teus filhos. Se é verdade o que nós estamos aqui ministrando nessa segunda semana, que haja o seu poder se revelando na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Nada pode mudar o que sentes por mim. Profetiza, quero que vocês profetizem. Os meus pecados. Profetiza. Profetiza em nome de Jesus. Profetiza em nome de Jesus. Mais uma vez. Profetiza em nome de Jesus. Profetiza. Profetiza. E saber. Profetiza, Senhor. Que ainda és o mesmo. Profetiza em nome de Jesus. Profetiza, profetiza, profetiza. 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 Venha, venha, venha. Vamos. Profetiza, profetiza. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós cremos no poder da tua palavra. Nós cremos no poder da tua palavra, Senhor. Nós cremos no poder da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos no poder da tua palavra. Nós cremos no poder da tua palavra, Senhor. Nós cremos no poder da tua palavra, Senhor. Nós cremos no milagre. Nós cremos, Senhor. Lembra, Senhor. Lembra, Senhor. Lembra, Senhor. Aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O que não era para ser será. O que não era para ser será. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O poder da intercessão. O poder da intercessão. O poder da intercessão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus. Ó Deus. Nada pode mudar. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Há poder na oração. Há poder na oração. Há poder na intercessão. Há poder na intercessão. Faça, Deus. Faça, Pai. Faça, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio no poder. Eu creio. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Lembra. Abençoa as empresas. Abençoa os empresários. Abençoa, Pai Santo, os comerciantes. Abençoa, Deus. Abençoa, Pai. Vai fazendo, Deus. Vai fazendo, Pai. Vai fazendo, meu Senhor. Vai fazendo, meu Deus. Há poder no teu nome. Há poder no teu nome. Há poder no teu nome, eu creio. Eu creio no milagre. Eu creio. Eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Eu creio. Eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Eu creio. Eu creio. Lembra, Senhor, debaixo do teu amor, que nada pode mudar. Deus vai fazendo. Se é verdade a sua palavra nessa noite, realiza o milagre.
Realiza o milagre. Realiza o milagre, Pai. Realiza o milagre, Pai. Realiza o milagre, Pai. Realiza o milagre, Deus. Realiza o milagre, Pai. Realiza o milagre, Deus. Realiza o milagre. 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 Realiza. Realiza. Realiza, Pai. Realiza o milagre. Se a tua palavra é viva, realiza o milagre. Realiza o milagre. Traga existência o que não existe. Abra a porta onde não tem porta. Realiza o milagre. 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 Lembra, Senhor. Realiza o milagre. Realiza o milagre, Pai. Realiza o milagre. Realiza, realiza. Há poder no teu nome. Há poder no teu nome, Senhor. Há poder no teu nome. Isso é ato profético. E nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Teu amor. E nada pode mudar. O que sentes. Aleluia! Aleluia! Vem os meus pecados. Lembra, Senhor. Me faz mais uma vez os teus sinais. Me saberão que ainda és o mesmo Deus. Lembra, Senhor. Juraste o teu amor. E nada pode mudar o que sentes por mim. Nem os meus pecados. Lembra, Senhor. Faz mais uma vez os teus sinais. E saberão que ainda és o mesmo Deus. Lembra, Senhor. Juraste o teu amor. Aleluia! Aleluia! Nada pode Aleluia! mudar o que sentes por mim. Nem os meus pecados. Lembra, Senhor. E faz mais uma vez. Os teus sinais. E saberão que ainda és o mesmo Deus. Mais uma vez, lembra-te, lembra? Lembra, Senhor. Juraste teu amor. E nada pode mudar o que sentes por mim. Nem os meus pecados. Lembra, Senhor. Ei, faz mais Uma vez os teus sinais. E saberão que ainda és o mesmo Deus. mais uma vez. Lembra, Senhor. Cantem, cantem. Juraste teu amor. E nada pode mudar o que sentes por mim. Nem os meus pecados. Lembra, Senhor. Faz mais Uma vez os teus sinais. E saberão que ainda és o mesmo O que eu estou ministrando aqui, pastor Portela, é o que eu acredito. O que eu estou ministrando é o que eu acredito. Eu acredito no que eu estou ministrando aqui. Eu creio nesse negócio. Eu creio que o que não era,
passará a ser. Quem não tinha, passará a ter. A notícia ruim de ontem será substituída pela notícia maravilhosa amanhã. É nisso que eu creio. É nisso que eu creio. É nisso que eu creio. É nisso. Agora sim, vamos alegremente ofertar ao Senhor. Tem algum dizimista essa noite? Tem algum dizimista? Por favor, vem à frente. Pastor Júlio, venha interceder para os dizimistas, por gentileza. Dizimistas, vem à frente, vem. Vem à frente, porque você é uma peça muito importante nessa igreja. A gente sabe dos desafios que nós temos. As guerras que a gente trava todos os dias. Estamos terminando as salas aqui no terreno e precisamos de dizimistas, ofertantes. Vai entregar os envelopes? Já pegaram os envelopes? Já entregaram os envelopes?